Então agora a gente vai resolver os exercícios aqui de números mistos. E ele quer que a gente transforme essas frações aí em números mistos, não é mesmo? A primeira delas é 5 quartos. Então a gente viu no último vídeo, lá no final dele, que o autor usa uma maneira diferente. Não é diferente, né? Vamos dizer que seja o método apropriado para fazer isso. Que tu divide o 5 pelo 4, faz essa divisão, mas não com a letrinha tão fina dessas. Então tu divide o 5 pelo 4, muito bonito. Nossa, isso aqui tá lindo. E aí tu vai ter que isso aqui vai ser 4 vezes 1, que vai dar 4. E 5 menos o 4, o resto vai ser 1. Então como é que tu formaria teu número misto aí, né? Que é a parte inteira mais a fração. Tu vai usar esse 1 aqui, que é o quociente, que é o que deu. Então vai ficar esse 1 é a parte inteira, 1, mais aí esse 1 aqui dividido por 4. 1 mais 1 quarto. É simplesmente isso, é de novo. É que nem eu falei para as outras questões que a gente veio fazendo. Isso aqui é um monte de regra que tu aprende e às vezes não tem muito por que questionar, né? Tu simplesmente aplica, porque a gente vai ficar sobrecarregado de regrinhas, de coisinhas que tu tem que simplesmente usar. Então, antes de tu encher a tua cabeça com dúvidas e perguntas, eu recomendo, sinceramente, que esse tipo de conteúdo, que esse tipo de ferramenta que ele está te apresentando, ou método, para te conseguir escrever a fração, como é que é a nossa fração? É 5 quartos, né? Como sendo uma parte, um número inteiro aqui, mais a parte fracionária. Então, tu divide ele aqui faz a divisão, tu vai ter um resto, e tu vai ter o quociente aqui. O quociente vai ser a tua parte inteira, mais o 1 aqui, que é o teu resto, dividido aqui pelo divisor. Então é só uma regra, um jeito de fazer e a gente aplica. Como é que eu fiz da outra vez? Eu fiz meio que do jeito só pensando sobre. Só pensando sobre. Eu vi que para te reescrever, por exemplo, esses 7 quartos aqui, a gente pega a parte inteira, que tu tem que escolher a maior parte possível do número 7, que ainda seja possível fazer a divisão por 4 e dê um valor inteiro. Então aqui, como aqui é o número 7, a gente escolheu o 4, porque quando eu separar essa soma aqui em duas frações, 4 por 4 vai dar 1, e o 3 aqui vai ficar só esse 3 dividido por 4. Nesse nosso segundo caso aqui também, né? A gente tem o 5 dividido por 4, tu reescreveria isso como sendo 4 mais 1, dividido por 4, e daí depois tu consegue separar isso em 1 mais 1 quarto. Aqui, desse jeito rapidão aqui, a gente pula aquela etapa. Então tu consegue reescrever isso como sendo 1 mais 1 quarto. Tá bom. Só eu já vou olhar essa parte que eu falei de reescrever ele. Só espera a gente escrever isso aqui. Pronto. Então, 1 mais 1 quarto. Se a gente tivesse a fração, por exemplo, 10 dividido por 4. Tá? Por exemplo, essa daqui. O jeito que eu geralmente faço de cabeça, antes de conhecer essa regrinha aqui, que eu fazer é o seguinte: tu vai separar esse 10 em duas partes. A primeira parte dele tem que ser a maior possível, e ainda assim tu tem que conseguir dividir ele pelo 4 e dar uma divisão inteira. Então aqui o maior que eu consigo obter seria 8 mais 2, né? Então esse 8 aí dá para mim dividir pelo 4 e eu consigo ter um valor inteiro bonitinho. Então eu separei o 10 em 8 mais 2. Tu pode notar que sempre que tu faz esse tipo de coisa, reescreve um número, sempre a segunda parte do teu número que tu reescreve, ela é menor do que o divisor aqui. Então isso aqui sempre vai ficar na forma de fração, não vai ter muito o que fazer. Mas então tu consegue reescrever essa coisa como sendo 8 dividido por 4 aqui,
mais 2/4. Ah, mas e para que isso serve? De novo, isso aqui serve, tem alguma utilidade quando tu quer saber mais ou menos qual é o valor dessa fração aí, sem ter uma calculadora. Tu quer estimar mais ou menos o que é o número aí, quanto fizer, o que vai dar quando fizer essa divisão. Então, olhando aqui 10 dividido por 4, claro que essa daqui é até um pouco simples, mas vamos dizer que os números fossem bem estranhos. Então, se a gente separa ele aqui, tu consegue ter uma ideia de que valor vai sair dessa fração. Porque 8 por 4 dá 2, e vai ser 2 mais aqui 2 dividido por 4. O que a gente sabe aqui olhando para esse 2 aí dividido por 4? Tu sabe que se o numerador é menor do que o denominador, isso vai dar 0, alguma coisa. Então, tu sabe que o valor dessa fração 10 sobre 4 vai ser uma coisa do tipo 2, alguma coisa. Não vai ser um número maior que isso, não é 3. É maior do que 2 e menor do que 3. Só sabendo isso, tu já tem uma boa noção, sabe? Então, para muitas questões isso já te ajuda, para algum problema que tu tá resolvendo, esse conhecimento de saber mais ou menos aonde é que tá o valor da tua fração também é um conhecimento muito bom. Aí tu vai dizer assim, ah, mas eu tenho calculadora. Bom, então então isso aqui é meio que inútil, né? Muitas dessas coisas aqui, se tu só tá pensando em jogar dentro da calculadora, fato, a maioria das coisas aqui é inútil. Que tudo aqui a gente tá aprendendo, que a gente aprendeu até agora. Porém, não é só questão de obter a resposta, né? É mais uma questão de tu aprender o jeito de pensar. Então, como é que tu organiza as tuas contas, como é que tu faz as coisas. E justamente aprendendo essas pequenas coisinhas aqui, tu vai aprendendo a pensar quando tá resolvendo questões de matemática. Tu vai aprendendo a modelar as coisas, tu vai aprendendo a estimar ou a falar, ah, eu gostaria que a resposta vai ter que ser uma coisa desse tipo aqui, vai ter que ser um negócio do tipo x ao quadrado, mais uma constante que eu não sei qual é. Então tu começa a pensar desse jeito. Tu começa a antecipar as coisas, a ligar as coisas, a procurar relações entre elas. E tudo isso tu vai construindo com essas coisinhas mais simples aqui. Então, realmente, muitas das coisas que a gente aprende agora, se tu vai dizer assim, se eu tiver acesso a uma calculadora, eu não precisaria saber nada disso. É verdade, muita coisa aqui tu não precisa saber, mas eu recomendo que tu aprenda. Porque, acredite, na vida, ninguém vai te cobrar as coisas contando que tu tem uma calculadora no bolso, tá? As pessoas vão olhar pra ti e vão dizer assim, tu tem uma calculadora? Vai dizer, tem, então joga fora, porque as perguntas que eu vou te fazer agora, eu não quero que tu use uma calculadora, eu quero ver se tu tem a capacidade de me responder sem utilizar uma máquina. Isso vai acontecer na tua vida, tá? Então, é justamente por isso que a gente aprende essas regrinhas e tudo mais. E a gente sempre na matemática começa pelas coisas mais fáceis. Essa daqui de reescrever uma fração, isso aqui te ajuda a estimar qual é que vai ser o valor dela, tá? É uma das utilidades. E outra utilidade é aprender a treinar, né? Mexer com frações e tudo mais. Recomendo fortemente que você aprenda isso daqui. Então a gente viu que a gente pode escrever essa fração 5/4 como sendo 1 mais 1/4. E o livro, ele não coloca o sinal de mais aqui, tá? Entre o 1 e o 1/4 aqui, porque é um jeito de expressar isso aqui também. É simplesmente não colocar o sinal. O que pode ser bom, pode ser ruim, eu não sei. Eu nunca tinha visto essa notação, tive problema com isso daqui. Quando eu fui resolver o livro do ensino médio, aquele americano que eu tô fazendo. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu falei, que desgraça é essa? Como? Por quê? Aí depois eu descobri que só tá omitindo o sinal de mais, única coisa. Mas significa que é um mais. Entende? Bobagem, firula, mas fazer o quê? Tá, vamos pegar um valor aqui, por exemplo, essa H. Vamos fazer umas 2, 3 de cada, né?
porque não tem porque a gente se perder muito tempo com isso. A gente entende a regra e já é o suficiente. Essa H é 33 sobre 4. Então, colocando sinal de igual. Como é que a gente reescreveria isso se tu não soubesse a regrinha que o livro ensinou? Bom, a gente procuraria o maior número possível aqui para a primeira parte do 33 que pudesse ser dividido pelo 4. Então 4 vezes 8 é 32, né? Então isso aqui ficaria 32 mais 1. Mas de novo, tu tá fazendo isso aqui na força bruta, né? Tu não tá usando uma regra geral que te permite sempre chegar nas coisas com facilidade, não. Tu tá tentando forçar isso aqui ao máximo. O que não é bom, né? Foi o jeito que eu aprendi a fazer. Então agora a gente tem uma regra, não te preocupa que eu vou fazer ela também, né? Eu vou aplicar ela. Isso aqui eu só tô mostrando como a gente faria na força bruta. Então eu separei o 33 em duas partes. 32 mais 1 continua sendo 33. A gente sabe que se a gente tem uma soma na parte de cima de uma fração, isso está sendo dividido por um valor só na parte de baixo. Então eu posso dividir essa soma em duas frações. E vai continuar sendo a mesma resposta, vai continuar sendo equivalente. Então isso aqui seria 32 dividido por 4, mais, aí tu mantém a parte da soma, né? Se fosse uma subtração, também é a mesma coisa. Mais 1/4. Então, reescrevendo isso daí, e em qualquer um desses três casos aqui, tu sempre vai chegar na mesma resposta, né? Não preciso nem dizer, né? São equivalentes, são maneiras equivalentes de representar a mesma coisa. Só que dessa maneira aqui, tu tem uma visão melhor do resultado, né? Do que vai dar de resultado essa tua fração aqui. 32 por 4 dá 8. Então vai ser 8 mais... Ué? Não digitei o mais? Mais 1/4. Então é isso. Muito bem, muito bem. Então ficamos com essa coisa. Então vou copiar aqui. 33 mais 1/4 é a mesma coisa. Dá para reescrever isso como sendo 8 mais 1/4. E de que isso serve? Bom, isso mostra para ti que o valor dessa divisão aqui é maior do que 8 e menor do que 9. Então 1/4 aqui é 0,25. Então isso aqui é 8,25, mas o importante não é isso. O importante é tu saber que o valor dessa fração aqui é maior, o número, né, o resultado disso aqui é maior do que 8 e menor do que 9. Ah, mas eu jogo na calculadora e tenho a resposta. Pois é. Pois é, né? Pois é, mas qualquer um que só consiga jogar na calculadora e obter a resposta, essas pessoas vão ter uma dificuldade bem maior de conseguir um emprego, de passar num vestibular, do que as pessoas que sabem fazer as duas coisas. E aí é que tá o ponto. Não é que tu não consiga, tu não queira usar a calculadora, que tu não consiga usar, que tu não tem interesse em utilizar essa ferramenta. O ponto é, tu tem que saber fazer dos dois jeitos. E é só isso que importa, no final das contas. Porque o cara que só sabe resolver as contas dessa maneira aqui, sem utilizar a calculadora, que não gosta de usar computador, não gosta de programação, esse cara, ele tem mais facilidade de conseguir um emprego do que tu, que só quer usar uma calculadora, quer jogar as coisas tudo no computador e obter a resposta pronta. Tu nem sabe direito o porquê daquilo, tu nunca se interessou em entender o porquê. Esse cara ainda tem mais facilidade do que tu, mas um cara que sabe resolver tanto dessa forma quanto usando as outras ferramentas mais sofisticadas, esse com certeza tem mais chance de conseguir um emprego, de passar no vestibular. Então eu recomendo que tu seja o cara que tem capacidade de fazer dos dois jeitos. Então vamos lá. Eu sei que eu tô repetindo muito isso agora nesses últimos vídeos, mas é porque as pessoas estão realmente fugindo para usar uma IA para fazer as perguntas, e porque a IA agora está respondendo e está te mostrando passo a passo.
Então a pessoa não quer perder 5 minutos da vida fazendo uma conta, se esforçando para isso, se a resposta está ali do lado. E assim, a resposta já foi encontrada, sei lá, há 20 anos, né? Tem perguntas que tu está respondendo hoje que a primeira vez que alguém teve que responder aquilo foi em 1980. Então por que continuam fazendo a mesma pergunta se já se sabe a resposta? É porque tu não sabe a resposta. E é por isso, tá? Então, então presta um pouco mais de atenção nessa parte, foge de ter que estar dependendo de chat GPT, de DeepSeek para responder as perguntinhas que tu tem nos teus trabalhos, porque tu vai te arrombar quando tu for fazer um vestibular depois. Na verdade, quem agradece é as pessoas que estão concorrendo contigo, porque aí tu já não é mais um problema para elas e tu não vai tirar a vaga dessa pessoa. Então, para te não ser esse cara, aprende a resolver dos dois jeitos, tá? Eu já tive algumas discussões a respeito de saber mexer em calculadora, em aprender a programar, a importância e tudo mais. E eu digo que tu tem que saber tudo, cara, tudo, o máximo possível, fazer desse jeito aqui, usar o chat GPT, se possível aprender a programar alguma coisa, porque a tua chance de conseguir um emprego depois e não passar fome é bem maior. Não vou dizer que tu vá conseguir um emprego, mas que a tua chance de conseguir é maior. Então, pra cá, vamos pro Paint. E vamos ao método que o autor ensinou pra gente. Eu tenho 33 e eu divido isso por 4. Né? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu tenho que fazer um 4 melhor. Pronto. Então 4 vezes 8 dá 32, não é mesmo? 32, muito bem. Resto 1. Então o que tu faz com essas informações? O teu 8 vai ser o teu valor inteiro, né? Mais a tua parte que vai ser a fração. Quem vai ser o numerador da tua fração? Vai ser o 1. Então, bota 1 aqui e o denominador vai ser o 4. Então é só essa regra. Tu faz a divisão, o resto vai ser o teu numerador, o divisor aqui vai ser o teu denominador e o quociente que tu conseguir tirar dessa divisão vai ser a tua parte inteira. Só isso, sabe? É uma regrinha que tu vai precisar fazer umas 3, 4 questões para entender, para gravar ela na cabeça. É só isso. E se tu não quiser gravar a regra na cabeça, bom, a força bruta, né? Deixa eu ver aqui. 8 mais 1/4. Tá aqui ele não bota senão demais porque é um infeliz, mas beleza. Como assim força bruta? Aqui, ó. Tenta reescrever o teu 32, deixando a primeira parte do número o maior possível e que tu ainda consiga dividir pelo 4. E deu a divisão inteira e o outro pedaço daí. Não importa o que seja, mas sempre vai ser um número menor do que o 4, né? E é isso. Então, menor do que o divisor, no caso, não necessariamente que o 4 aqui. Então isso aqui seria fazendo a força bruta, e o jeito que a gente fez no Paint ali é a maneira que o autor ensinou a gente a fazer. É uma regra que funciona sempre. Então tu pode escolher o que tu quer. Força bruta é difícil de tu esquecer, né? Porque já fala que tu se esforçou bastante até conseguir chegar naquilo ali. Então a memória tende a guardar mais. Então se tu esquecer a regrinha geral, tu ainda pode voltar para força bruta, que se algum dia tu precisar estimar o valor dessa fração, sem necessariamente fazer essa divisão, tá? Às vezes não é do teu interesse saber o valor exato dessa divisão. Acho que é o que eu deveria ter falado, né? Tu só quer saber quanto é que é mais ou menos esse valor, mas não quer saber o valor exato. E onde é que isso é útil? Daí tu vai me dizer. Bom, eu vou só te passar um exemplo básico que a gente vai ver intervalos e tudo mais logo, mas só para adiantar para ti. Suponha que tu tem um intervalo aqui de números, tá? De valores. Então, tá na reta real, tu vai ter um intervalo aqui. Aí,
Vamos botar a setinha aqui indicando a parte positiva, beleza. Então o teu intervalo é um intervalo fechado. Ele vai daqui, esse é um extremo do teu intervalo, e vai até aqui. O teu extremo aqui menor, né, começa no 0. E o teu extremo maior é 5/3. E aí tu precisa escolher um valor aleatório aqui dentro para te pegar e fazer o teste para ver se é uma solução da tua inequação. Esse é o intervalo de todas as soluções da tua equação, da tua inequação. Então tu tem que pegar um valor aleatório dentro desse intervalo para testar, para ver se é realmente uma solução da tua inequação. Só uma suposição. Então, vamos dizer então que inequação seria essa? Bom, tu teria, sei lá, o teu x ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5/3, né? Tá aí o teu intervalo. Aí tu tem que pegar um valor aqui dentro desse intervalo para testar aqui para ver se ele é realmente uma solução da inequação. Tá, mas quanto é que é esse extremo do teu intervalo? Quanto é que é 5 dividido por 3? Aí tu vai falar assim, pô, não, eu não porque assim, tu sabe que tu vai ter que pegar um valor, tu pode pegar o 0 aqui se tu quiser, mas tem que pegar outro valor aleatório que não seja o 0. Quanto é que é 5/3? Para te saber até onde tu pode ir. Como é que tu faria isso? Falar, não, mas 5/3 é óbvio, pô. 5/3 é tranquilo de estimar aí quanto é que é o teu limite aí, qual é que é o extremo do teu intervalo, para mim não escolher um valor superior a ele. Quanto é que é? Aí tu viria aqui, ou por força bruta, né, que tu reescreveria esse 5 como sendo 3 mais 2, dividido por 3, e 3 mais 2 é 5, dá para te dividir essa fração em duas partes, tu ficaria com 3 sobre 3 mais 2/3, né? Que é igual a isso ali. E 3 sobre 3 é 1. Então isso aqui é 1 mais 2 dividido por 3. Isso aqui é 0, alguma coisa, tá? Se o numerador é menor que o denominador, então isso aqui vai dar 0, sei lá o que. Então não sei que valor é, mas isso aqui então o extremo maior valor aqui do teu intervalo é 1, alguma coisa. Então se eu for escolher um valor dentro desse intervalo, eu sei que eu posso pegar algo maior ou igual a 0, mas sempre a gente tenta pegar valores diferentes dos extremos. Então, um valor maior do que 0, e eu posso pegar um valor menor ou igual a 1, que ainda assim não vai bater aqui no extremo, ou não vai passar. Então, serve para isso. Essa é uma das utilidades, e é para onde eu uso, né? Quando me pedem para fazer o teste, que tu tem que pegar um valor dentro do intervalo e um valor fora, para te testar se tá certo, se tu escolheu o intervalo certo, né? Se são as soluções da tua inequação mesmo ou não. Isso aqui é um teste que a gente faz. E para te não ficar jogando isso aqui dentro da calculadora, esse número e tudo mais, tu consegue fazer rapidinho aqui e entender, né? Ver qual é que é mais ou menos o valor que vai dar essa fração, embora eu não tô interessado em saber o valor exato dessa divisão. E é justamente por isso que é importante tu conseguir separar esse número ou escrever um número misto, né, que é como o livro chama. Então tá aí, ainda bem que eu consegui apresentar um exemplo. E a gente fez H, 8 mais 1/4, e podemos seguir a vida. Transforme os números mistos em frações impróprias. Aqui é 2 mais 1/3. Tá. 2 mais 1/3. Beleza. Então vamos escrever isso aqui. E eu vou escrever o mais. Esse é um número misto, a gente tem que voltar para a fração, né? Mas esse aqui é o exemplo e tu viu a resposta. Rapaz, quando é que tu vai aprender que pouco importa a porcaria da resposta? Tu tem que justificar os teus passos, cara. É 1/3, tá certo. Então como é que eu voltaria para ter a fração original, né? Um número só dividido por outro.
Bom, na força, isso aqui deve ter uma regrinha de como tu fazer isso, né? Mas na força bruta, eu posso dizer que esse 2 aqui saiu da divisão. Pera aí que eu vou pegar o paint aqui, porque isso daqui a gente tem que escrever, não tem o que fazer. Puxar pro lado. Então, nossa, peguei o lápis, ele diminuiu. O caco de tamanho, hein? É, bodega. Aí. Então, eu tenho o número 2 mais 1/3, né? Isso aqui já foi uma coisa do tipo 3 e foi um número aqui em cima. Por que que eu sei que esse número aqui que estava na parte de cima da fração estava sendo dividido pelo 3? Porque é o padrão, né? Sempre acontece isso, a gente viu isso acontecendo. Em tudo que é caso, tu consegue encontrar a parte inteira, ou seja, tu consegue achar, dividir o número que estava aqui em cima, esse x, em duas partes, de modo que a primeira delas tu consegue dividir pelo divisor, a parte de baixo, e vai dar um número inteiro, divisão exata. Aí vai dar mais o que sobrou dividido pelo divisor original do número aqui, né? Que nesse caso a gente sabe que é o 3, é garantido que é o 3, tá? É só olhar para as outras questões que a gente resolveu, tu vê o padrão sempre se repetindo. E isso é outra coisa importante, é tu começar a observar os padrões, as coisas que são familiares e sempre acontecem, né? Tu resolve 2, 3 questões do mesmo tipo. Aí ela tem uma forma geral, né? Então geralmente acontece a mesma coisa, tu tem que começar a perceber esses padrões também. Tudo bem, então a gente sabe que o nosso número é um x aí, que eu não sei qual é, dividido por 3. Garantido que vai ser dividido por 3. Então, o que que eu posso ver aqui? Que esse 2 é o resultado de x, tá? Eu posso estar complicando as coisas, eu só estou olhando de novo. Isso daqui eu nunca teria tempo nem de pensar sobre isso se estivesse estudando no ensino fundamental. Eu nunca perderia o meu tempo com esse tipo de coisa. Hoje em dia eu quero olhar, eu quero fazer as minhas suposições, embora tudo pode estar errado. E não tem problema nenhum, eu não me importo em estar errado. O importante é me arriscar. Então, esse 2 saiu da onde? Saiu da divisão de x menos 1, dividido por 3. E isso aqui deu 2. Ora, mas x, como? Por quê? Quando? Vamos lá. Suponha que tu tem 9 dividido por 7. Na força bruta, como é que a gente reescreveria isso aqui? A gente reescreveria isso como sendo volta, como sendo 7. Tu pega o maior número possível aqui do 9, né? A primeira parte que tu vai dividir em duas partes. A primeira parte tem que ser a maior possível e ainda assim ela tem que ser possível de dividir pelo denominador aqui embaixo. Então o 9 tu vai reescrever como 7 mais 2 dividido por 7. Então o que acontece aqui? Tu separa isso, né? Tu pode. Então isso aqui vai ficar 7 dividido por 7 mais 2 dividido por 7. Ó, então nota que o denominador aqui, ó, ele aparece nessa parte aqui. E aqui 7 por 7 vai dar 1, vai dar uma divisão exata, vai ficar 1 mais 2 sétimos. E esse é o padrão que eu te falei. Então nessa parte aqui que vai dar 0, alguma coisa, o divisor aqui, o denominador aqui embaixo, é o mesmo que é o divisor comum pro aqui no início, ó, que é o divisor do número inteiro, antes de tu dividir ele. Então tu sabe que esse 7 aqui era o divisor do número original aqui, antes de tu dividir em duas partes e tudo mais. Padrão que sempre acontece. Tá, muito bem, mas isso não explica a outra parte que eu tinha feito aqui, né? Volta pra cá. Por que que eu tô reescrevendo a parte inteira
isso aqui que deu a divisão como sendo x menos 1. Olha, se o total do meu número é x, o valor total dele é x, e eu dividi ele em duas partes, e uma delas sobrou só 1 aqui, então isso aqui ficou de que jeito? Eu reescrevi isso como sendo x menos 1 mais 1 dividido por 3, que agora que a gente sabe que esse é o divisor do número original. Se eu fizer essa soma aqui, ó, esse x menos 1, esse menos 1 vem para garantir que se eu fizer essa soma eu volto a ter o número original. Eu voltaria a ter x sobre 3. Ah, mas eu realmente não consegui ter essa sacada quando eu vi tu começar a resolver a questão. Eu não conseguiria ir por aí. Pois é, eu também não, há um tempo atrás. Não te preocupa. Esse tipo de coisa, essa maneira de tu reescrever os números, de tu fazer essas manipulações, isso daqui vem com o tempo. Sinceramente, não tem como tu aprender do dia pra noite. E tu vai demorar, tá? Se tu já tem dificuldade com matemática, tu vai demorar a começar a fazer esse tipo de coisa, essas manipulações, a reescrever. E por que eu tô fazendo isso desse jeito? Porque eu tô olhando pro x e eu, no ponto que eu me encontro agora, eu vejo um número aqui. Por exemplo, vamos supor que o meu x sobre 3, isso aqui seja 7 sobre 3, tá? 7 sobre 3. Então, eu poderia separar isso em 6, né? A maior parte que eu consigo pegar desse número aqui, que ainda eu consigo dividir pelo 3, mais 1. Mas tu concorda comigo que eu também posso escrever esse 6 mais 1 dessa maneira aqui? Eu posso escrever 7 menos 1, 7 menos 1, mais 1. Ah, mas 7 menos 1 é 6. Então por que tu não escreve o 6 direto? Pois é. É esse tipo de manipulação que tu começa a se acostumar a fazer, entende? E esses riscos aqui estão muito feios, né? A gente tinha que diminuir o tamanho, que talvez fique melhor. Então é justamente essa forma aqui de reescrever os números, que ao invés de eu escrever o 6, eu escrevo 7 menos 1. Do mesmo jeito que eu estou olhando para esse número aqui, para esse x, e vendo um número aqui. Então, se eu sei, ó, já pelo início da questão ela me dá isso daqui. Então eu sei que a parte que sobrou da minha divisão desse x aqui foi 1. Então, era, por exemplo, se ele fosse 7, então essa parte aqui era 6, dividido por 2 deu 3, mais 1 para dar o 7 total, que seria o x. Só que eu não sei quanto vale realmente o x, a única coisa que eu posso fazer então é reescrever essa parte aqui como sendo x menos 1. Eu não sei quanto é o x, mas se eu tirar 1 aqui eu consigo reescrever e deixar só essa variável, só fica o x aqui, né? E eu consigo reescrever esse número, daí tu vai ter o que daqui? Tu tira, fiz uma divisão muito grande aqui. Tu vai ficar com x menos 1 sobre 3. É a primeira parte dele, essa é a parte inteira, que vai dar a divisão inteira, mais 1 sobre 3, que é a outra parte. Então eu consegui reescrever o resultado que eu tive aqui de uma maneira equivalente dessa forma, né? Olhando para o número total que a gente não sabe, que é o que ele quer, né? Ele quer que tu volte a tua fração original. Então eu estou tentando achar uma maneira de voltar para ela. Então eu reescrevi, supondo que eu conheço o número original. Então aqui fica x menos 1 sobre 3 mais 1/3. Eu espero que tu tenha entendido o que aconteceu aqui. Sinceramente, do fundo do coração, por que eu reescrevi desse jeito. Então eu sei que esse pedaço, x menos 1 dividido por 3, é igual a 2. Eu sei que quando eu fizer essa divisão dessa parte do número por 3,
eu vou obter 2, que é o que ele está te dizendo aqui, ó. Que é basicamente isso daqui, ó, que eu estou fazendo. Ó. Só que aqui eu estou pegando um número mesmo, né? Então, é basicamente isso aqui. Eu escreveria 6 mais 1 dividido por 3. Então a minha fração original é essa, mas a gente não conhece a nossa fração original no problema de cima. Mas aqui é só para te ter uma noção, a gente começaria com isso, né? Supondo que a pergunta fosse essa, a gente começaria com essa coisa aqui. Então isso aqui daria, ele me diria que isso é 2 mais 1/3, e talvez eu só esteja complicando as coisas. Só que eu queria que tu entendesse, pelo menos um pouquinho dessas manipulações. Então eu estou procurando uma coisa, o que gerou esse 2 aqui. Eu estou olhando e falando, cara, tá, mas que divisão que gerou esse 2? Aí eu volto lá e vejo se eu consigo escrever a divisão que gerou. Então nesse meu caso aqui seria 7 menos 1 dividido por 3, que é o mesmo 6 por 3, né, se a gente conhecesse. Se ele tivesse dito isso para nós no começo, mas ele não disse. Mas é isso. É manipular número, né, cara? Não tem. É coisa que tu vai pegando com o tempo. Então, aqui eu tenho x menos 1 sobre 3. E, de novo, isso aqui não é garantido que seja a maneira correta de fazer isso. Provavelmente tem uma maneira melhor, mais rápida, do que essa coisa que pra mim é meio que na força bruta, né? Então eu sei que essa parte da fração que vai dar uma divisão inteira, esse x aí, x menos 1 sobre 3, eu sei que isso aí é 2. Eu sei que quando fizer essa divisão dá 2. Ah, mas tu não sabe quanto é que vale o x? Pois é, ainda não. Então, aqui se eu multiplicar os dois lados dessa igualdade por 3, eu vou ficar com x menos 1 igual a 6. X menos 1 igual a 6, logo, se eu somar 1 dos dois lados... Cara, eu não acredito que o exemplo que eu usei vai ser a resposta da fração. Enfim, tanto faz. Então aqui para isolar o x, a gente vai somar 1 dos dois lados, eu vou ficar com x igual a 7. 6 mais 1 dá 7, tá aí. Então a fração original que gerou esse 2 mais 1/3 é 7 sobre 3. É isso daqui. Ai, mas tinha a resposta lá de novo. Foda-se a resposta. Que interessa a resposta? A gente tem que chegar nela, né? Pouco importa se tem uma resposta. Então, voltando pra cá, a fração original é 7/3. Vamos lá, vamos lá. Eu espero que isso aqui tenha um método também para resolver sem precisar fazer toda essa gambiarra aqui, essa manipulação. Eu tenho que fechar, né? Porque senão fica atrapalhando. Como é que ele fez? Ele fez 2 vezes 3 dividido por 3 mais 1. Mas de onde é que ele tirou 2 vezes 3? Porque eu mostrei toda a linha de raciocínio e tudo mais. Mas de onde é por que saiu isso? Tá. Tá, talvez eu saiba. Bom, talvez eu saiba. Muito bem. Então, então se o teu número, teu número misto aí, vou pegar isso aqui, se foi 2 mais 1/3, né? 2 mais 1/3. Esse 2 aqui saiu da divisão do número, né, da parte maior pelo 3. Como é que a gente chegaria nisso? A gente pega um número original, né? Só tô saindo para uma linha diferente aqui. A parte inteira aqui é o quociente, né? É o quociente. O divisor, ele vem aqui para baixo. Então o divisor aqui ficaria aqui. E o resto é 1.
Então, o resto é 1. 3 vezes 2 dá 6. E x menos 6 dá 1. Nossa, até que desse jeito é bem mais fácil. Se a gente cair na regrinha geral de como é que a gente montaria essa resposta aqui, né? Então, x menos 6 dá 1. X aqui soma 6 dos dois lados. X é 7. Muito mais limpo. De fato. A gente, usando a regrinha que a gente já aprendeu, a gente consegue chegar na resposta bem rápido também. Acho que é só isso. Bom, tá bom. Não. Quem sou eu para reclamar, né? Quem sou eu? Então a gente achou o x brincando, é só lembrar da regra. Que se tu tiver, por exemplo, vamos lá, tu teria outra fração aqui. 11. Peraí que ficou feio, hein? 11 sobre 7. Como é que tu obtém o número misto aí? Tu divide o 11 pelo 7. Tô relembrando a regra para vocês aí, para mostrar que a gente aprendeu. Então, 7 vezes 1 dá 7, não tem mais o que fazer. Isso aqui fica 11 menos 7 dá 4? Acho que é 4. Então, esse é o resto. Esse aqui é o teu quociente. Então, como é que tu reescreveria esse 11 sobre 7? Tu pega o teu quociente aqui, ele vai ser o número inteiro aqui, né, a parte inteira, mais aí o teu resto, 4, dividido por 7, pelo divisor aqui. Aí tu geraria a tua coisa. Só que nesse caso a gente saiu com isso daqui sem conhecer a fração original. Então o que eu fiz foi o inverso, né? Eu sei que esse 1 aqui é o quociente da minha divisão. Eu sei que o 4 é o resto da minha divisão. Daria o resto, embora eu não conheça o 11, que seria um x aqui. Eu conheço as outras partes todas. O 7 é o meu divisor. Então, só precisei fazer o negócio inverso. Aquilo que ele mostra aqui é 2 vezes 3. Não... Tá, tudo bem. Tu pode dizer que aquele 2 ali, ele resultou da divisão de um número por 3. Então, para te dividir um número por 3 e dar como resposta 2, é porque esse número é 2 vezes o 3. E aí, quando faz 2 vezes 3 dividido por 3, tu obtém o 2. Mas fazer a regra inversa, né, a parte inversa, é mais fácil. Então vamos dar um zoom aqui e vamos fazer algumas dessas sem olhar a resposta, tá? Então, só para treinar mesmo, né, para ver se fazendo a regra inversa fica melhor. Então, qual é a primeira fração que a gente tem? 1 mais 2 terços. 1 mais 2 terços. Muito bem. Quer saber qual é que é a fração que originou isso daqui? Ou uma fração que deu uma resposta equivalente a isso daqui, né? Também é essa maneira de escrever. Então, o que a gente sabe? Vamos abrir o Paint e vamos escrever o que a gente sabe. Importante, né? Pegar o nosso lápis. Tá aí, pontinho tá aí. Vamos puxar pra cá. A gente sabe o que? A gente tem isso, né? 1 mais 2 terços. Como é que isso resulta? Sai da onde? Bom, isso aí sai da divisão do numerador aqui. Temos o numerador pelo denominador. Ou, nesse caso, né, o divisor. Quem é o divisor desse número x que a gente não conhece?
Quem é o divisor? É o 3, tá? Padrão, tu já sabe, né? Esse 3 aqui é o divisor da fração original. Embora tu não conheça o número que está em cima aqui da tua fração original, tu olhando para essa parte aqui, tu sabe que o divisor é 3. Tu sabe que a parte de baixo da tua fração ali, o denominador é o 3. Então, a regrinha diz que tu divide o teu número pelo 3. Qual é que é o quociente que vai dar? 1. A gente já sabe. A gente está fazendo o passo inverso, né? Então, o meu quociente dessa divisão deu 1. Então, 3 vezes 1 dá 3 aqui. Menos, quanto é que deu de resto? 2. O resto fica aqui, né? Então, deu 2. Então, o que menos 3 dá 2? Então, não sei. Escreve. O que menos 3 dá 2? X menos 3 dá 2. Soma 3 dos dois lados. Tu descobre que o teu x, ou o número de cima da tua fração, é 5. Então, 5 menos 3, 2. Muito bem. Então, qual é que é a fração original aqui? Ou não fração original, mas equivalente, né? Que geraria isso aí, 5 terços. Então, simplesmente aplicando essa regrinha. O que o livro te mostra? Ele te diz que, bom, uma coisa dividido por 3 deu 1. Para resultar nessa parte aqui, ó, do teu número. Então, uma coisa que tu não sabe... Nossa, pontinho de interrogação feio, hein? Então, uma coisa dividido por 3 deu 1. Que coisa é essa? Bom, essa coisa tem que ser 3, né? Multiplica os dois lados por 3 aí. Então, essa coisa é 3. Logo, tu sabe que o teu número é a soma dessas partes aí, do 3 mais o 2. Então, volta para o 5 de novo. Mas fazer o inverso aqui, eu acho bem melhor, né? A gente está utilizando a mesma regra que a gente já aprendeu, não está fazendo nada além disso, e vai obter a resposta sempre. Então, esse inverso aqui, olhar para os valores e retornar para isso daqui, é a melhor coisa que tem. Pelo menos eu acho, né? Então, a resposta disso é 5 terços. E canta os galos e os ganizés e todos os bichos miseráveis. Nem tão miseráveis assim, mas... Vamos ver que horas eles cantam. 5 e 2? Ué. Tá tranquilo, tá sereno. Então vamos ver se é 5 terços mesmo. É, tá feio aqui o 10 1, né? Mas é, 5 terços. Da B. 2 mais 2 quintos. E só porque não tem um sinal de mais ali não significa que ele não exista, né? Então B, a nossa coisa é 2 mais 2 sobre 5. Isso é equivalente a quem? Isso é equivalente a alguma coisa que eu não sei. 2 mais 2 quintos. Exatos. Então a gente abre o Paints. Não vai ser bom quando a gente tem um assistente que a gente só fala assim no computador, ele abre os programas pra gente, já arruma as coisas. Cara, é só o que eu tô esperando, um assistente desse tipo. Então eu tenho aqui 2 mais 2 quintos. É isso, né? Tá, o que eu sei? O que vai ser a fração equivalente a essa soma aqui desse número inteiro mais esse fracionário aí? Vai ser uma coisa que eu não conheço, vai ser um x, não faço a menor ideia, dividido pelo 5. É garantido que ele está sendo dividido pelo 5 justamente por esse pedaço aqui. Isso aqui está te dizendo que é x sobre 5 na tua fração original aí, tá? Então tu sempre olha para essa parte aqui, que é a fração, e tu sabe quem é o teu denominador. Muito bem, sabemos disso.
qual é que seria a regrinha para a gente gerar essa coisa aqui? Qual é que é a regra que a gente usaria? Bom, a regra te manda pegar a parte de cima, o teu numerador, dividir pelo divisor, 5, e aí tu vai obter as coisas. Tu obteria um quociente, teu quociente tu sabe que é 2, por quê? Porque tu sabe que ele é a parte inteira, então tu olhando para cá tu já sabe, né? Então teu quociente é esse, então seria 5 vezes 2 que dá 10, menos, e aqui, quanto é que deu de resto? O resto é 2. Tu já sabe disso, então sabe quanto é que é o teu resto. Então a gente só está fazendo o caminho inverso, né? Basicamente. O inverso não. Não, a gente está olhando os valores aqui que a gente não conhece, né? Já daqui dessa parte. Não sei se eu chamaria de inverso, a gente só tá resolvendo. Usando a mesma regrinha de sempre. Então, que número que menos 10 dá 2? Qual é o número que menos 10 dá 2? Não faço ideia. Soma 10 dos dois lados. X igual a 12. Tá aí. Então a parte de cima da tua fração é 12. Então isso aqui é igual a 12 dividido por 5. E é isso aí. Quem diria, né, meus amiguinhos? Não aqui, cara, mas... Então, 12 dividido por 5... É só isso. 12 dividido por... É claro que tem que ser, né, cara? É uma miséria mesmo, mas creio. É isso aí, 12 por 5. Pra que eu tô... é porque eu tô acostumado a ir verificar o gabarito do livro de matemática do ensino médio e do livro de física nessa segunda área de trabalho aqui. Por isso que tá dando esse probleminha. Tá, vamos fechar isso aqui. E agora é só Alt Tab, não Windows Tab. E tá aí, 12 sobre 5, resposta. Pergunta, temos que fazer mais do que isso? Não, já deu para entender o conceito, né? Frações equivalentes, olha que lindo. Frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas frações equivalentes. 1/2, 2/4, 2 partes de 4. Tá bom, escrevemos 1/2 equivalente a 2/4. Lê-se 1/2 é equivalente a 2/4. Nota, costuma-se usar o símbolo de igual no lugar desse tio aí, né? Pois é, costuma-se. Propriedade fundamental das frações. O valor de uma fração não se altera quando multiplicamos o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente de zero. É verdade, essa daí a gente vem usando há milênios, né? Vamos considerar a fração 2/3, por exemplo, e multiplicar os seus termos por 2, por 5 e por 7. Tá. 2/3 por 2 vai dar 4/6, que é equivalente, é o mesmo valor, né? Não vai alterar. Porque multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor é a mesma coisa que multiplicar a fração por 1. Então, do tipo, pegar sempre indo pro Paint, né? Pegar o Paint de novo aqui. Então pegamos o Elapse aqui, eu tenho a minha fração 2/3, por exemplo. Se eu multiplicar essa fração aqui por outra fração, que seria multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, se eu multiplicar isso por 5, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, não 10, não, bocão. O cara fala uma coisa e escreve outra. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar essa fração 2/3 aí por 1, né? 5 dividido por 5 é 1.
Então, não estou alterando o valor da fração. Né? É uma vez, isso aqui é 2/3, continua sendo. Ah, mas em cima aqui vai ficar diferente aqui se tu não fizer essa divisão e multiplicar em cima e embaixo por 5. Isso aqui vai ficar 10 dividido por 15. Mas vai dar o mesmo valor. Tá? Vai continuar sendo... vai continuar resultando na mesma coisa que 2/3, não vai mudar nada. Mas é 10 dividido por 15, mas é a mesma coisa que 2/3. Mas eu não acredito em você. Eu não acredito em você. Tudo bem, você não precisa e nem deve acreditar em mim. É o que eu digo. Então se tu fizer 10 dividido por 15, quanto é que tu vai obter? 0,66666 até o 67 lá. Então é isso. Toda a tela deu isso aí. E se eu fizer 2 dividido por 3? Mesma coisa. 0,666. Então a gente viu que tanto faz. Aqui não altera o valor. O valor final da divisão. Tá? O valor final da divisão. Mas 10 não é igual a 2 e 15 não é igual a 3. Então 10 dividido por 15, os números que estão aqui são diferentes desses da fração inicial, que era 2/3. Porém, quando tu fizer a divisão, aí sim tu vai obter o mesmo valor. Não confunda as coisas. Então a gente mudou o número, definitivamente. Não é mais um 2, agora é um 10 na parte de cima da tua fração. Embaixo não é mais um 3, é um 15. Tudo bem, tu mudou, alterou o número individualmente aqui. Mas quando tu fizer a divisão de um pelo outro, tu vai obter o mesmo valor. É isso que é importante, né? Manter o valor. Tá, muito bem. Ele usou o mesmo... Claro, né? Eu peguei um exemplo bobo, uma coisa simples, e o livro usou a mesma coisa. Eu não vi aqui que ele tinha usado. Mas tudo bem. Tá, note que 2/3 é igual a 4/6. 2/3 é igual a 10/15. Tá, notei. Qual a consequência da propriedade fundamental? O valor de uma fração não se altera quando dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. É verdade, também não altera. Tanto na multiplicação quanto na divisão. Mas também, conceitos que a gente está sempre usando, né? Nada demais. Observe a figura e responda. Tenho a parte pintada, então são duas partes do todo aí da quantidade total, que são 3. Eu tenho duas partes que a gente está levando está considerando, né? Ou sei lá, destacando, né? Já nem lembro mais como é que o livro fala. Mas são duas partes aí do todo das partes, que é 3. Aqui são 4 partes do todo, que é 6. Continua sendo equivalente. Então são 6 partes do todo, que é 9. Tá bom? São equivalentes, são equivalentes e são equivalentes. E tudo é assim, tá? Escreva 3 frações equivalentes a cada fração dada. 1/2. 5 décimos. Ele não escreveu. Então multipliquei em cima e embaixo por 5. Essa é uma. Multiplicar por 20. Então 20 dividido por 40 é equivalente a essa fração 1/2. 100 dividido por 200 é equivalente a 1/2. Tá bom, já achei. E assim, ó, não é que eu não considere esse assunto aqui importante, nem que não seja relevante. É que a gente já vem vendo essa parte de frações desde o início, eu venho falando desde o início que eu comecei a resolver esse livro. É uma das partes mais importantes, só que de tanto a gente utilizar essas coisas que o livro está apresentando pra gente aqui no nosso dia a dia, não tem porquê eu parar agora e falar assim, nossa, é mesmo. Se eu multiplicar uma fração em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não vou alterar o valor final da divisão.
Nossa, que impressionante. Não, pô, eu não posso mentir, né? A gente vem usando esses conhecimentos desde o início. Mas tu tá tendo dificuldade com essas regrinhas aqui, essas coisas, e isso aqui é novo pra ti, ah, eu recomendo que faça alguns exercícios desse livro. Já te mostrei como tu obter esse livro no primeiro vídeo que eu comecei a gravar desse canal, dessa playlist aqui para esses livros. Então tu sabe como conseguir esses livros facinho. Ou pesquisa na internet, cara. Pega uma aula resumida de algum professor de 10 minutos aí, que ele vai resumir essas regras para ti. Tu precisa decorar essas regras. Ah, mas não tem outro. Não, não tem outro jeito. Tu tem que decorar. Ah, mas e se eu tatuar no braço? Bom, então pode ser. Não sei se vão permitir que tu faça algum vestibular e tudo mais, mas é um jeito, né? Se tu quer guardar. Ah, eu posso deixar anotado no telefone, daí toda vez que eu precisar eu pego. Bom, também, tudo bem. Né? Um jeito de estender a tua memória, né? Não gastar memória da tua cabeça com essas coisinhas bobas, né? Bota tudo no celular, é o melhor jeito que tem. Melhor maneira de armazenar as coisas é no dispositivo, né? Que não seja a tua cabeça, com certeza. Tá, então essas frações são equivalentes. São, tá, tem um não aqui. Por que que essa fração, por que que a B aqui, os 7 quartos, não é equivalente ao 15 oitavos? Aqui, tu ainda tem que o 8 é um múltiplo do 4, então tu pode considerar que tu dividiu, vamos dizer assim, os 7 quartos aqui, tu dividiu o 8 por 2, aí tu obtém o 4, parte de baixo tá tudo bem. Só que tu também teria que dividir em cima pelo mesmo valor, e dividindo 15 por 2, tu não ia obter 7. Então essas duas frações não são equivalentes, tu não consegue, nem por multiplicação, nem por divisão, mostrar que se tu ou dividir ou multiplicar pelo mesmo número, tu consegue partir de uma e chegar na outra. Que nem é o caso aqui da primeira, né? Que se tu multiplicar tanto a parte de cima quanto a de baixo dessa fração, tu consegue por 2, né? Tu consegue obter a segunda fração. Então, tu multiplicar o 3 por 2 vai dar 6, tu multiplicar o 5 por 2 vai dar 10. Então, de novo, né? Tu já viu que se a gente multiplicar e dividir pelo mesmo valor, não altera o resultado final da divisão aqui, e as frações são equivalentes. Nesse caso aqui não tem jeito, né? Embaixo tu consegue dividir o 8 por 2, mas daí tu teria que fazer a mesma coisa com 15 e que não funciona. Simplesmente não dá certo. Tem mais alguma que seja útil a gente olhar? Não, né? Não, isso aqui também, de novo, coisas que a gente já vem fazendo no dia a dia, não tem porquê. Duas das frações abaixo, quais são equivalentes a 7 nonos? Bom, 35 sobre 54, bom, tu teria que multiplicar em cima e embaixo, ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, aqui, e chegar em 7 dividido por 9. O 5, vamos tentar multiplicar essa daqui por algum valor e obter isso, tentar obter isso. Então, se eu multiplicar os 7 nonos aqui por 5 vezes 7 dá 35, né? 5 vezes 7, 35. Muito bem. Só que 5 vezes 9 não dá os 54. Então, essa aqui não é equivalente. Lamento, não tenho o que fazer. E tá marcado aqui. Eu não tinha visto, achei que não tinha resposta. Sinceramente, eu passei e não vi. Aqui no 14 sobre 18 eu consigo chegar, né? Porque se eu multiplicar tanto o 7 quanto o 9 por 2, a parte de cima vai virar 14. 2 vezes 7, 14. Embaixo, 2 vezes 9, 18. Então eu consigo chegar nessa daqui, só fazendo uma multiplicaçãozinha por 2. E tá bom. Fica por aí, né? Só resolver coisas com números maiores não quer dizer nada.
Quanto vale o x? Bom, 1/4 igual a 2 sobre x. Se aqui D1 passou para 2, então é porque eu multipliquei por 2. Então, 1 vezes 2 dá 2, 4 vezes 2 daria 8. Então, achamos aí. Ai, mas tá aí do lado. Ai, cara, que tristeza, né? Vamos ver aqui embaixo. A parte de cima eu não sei, porque aqui é 2 e aqui é x. Mas embaixo eu olharia. Saiu de 3, foi para 21. Então, se eu multiplicar por 7, 3 vezes 7 dá 21. Então, eu multipliquei o 3 por 7 e obtive 21. Então, se eu multiplicar o 2 aqui em cima, que eu também tenho que fazer, né? Na parte de cima e na parte de baixo é a mesma coisa. Multiplicando 2 por 7, dá os 14. Ei, tinha resposta. Aí essas daqui não tem. Então, fica quietinho. Vamos... Ah, não, eu tenho que mostrar outro pedaço. Tá? Então, x sobre 70, 6 sobre 10. Esse 10, se eu multiplicar por 7, ou esse 70 aqui? Não, vamos pensar dessa menor aqui para chegar na maior. Então, se eu multiplicar esse 10 aqui por 7, eu obtenho 70. Se eu multipliquei a parte de baixo por 7, eu tenho que fazer a mesma coisa na parte de cima. Então, 6 vezes 7 dá 42. Logo, esse x aqui é igual a 42. Oh, 42, que lindo. E essa de baixo? Saindo dessa para chegar nessa outra. Não. Pensa sempre na menor, tentando chegar na maior fração. Então, D1 foi para 3. O que aconteceu? Multipliquei por 3. Então, 1 virou 3, 3 vezes 1, e a parte de baixo eu também tenho que multiplicar pelo mesmo valor, né? Eu não posso fazer diferente. Então 4 vezes 3 dá 12, logo o x aqui tem que ser 12. Tá aí, tá 12, muito bem. Outras questões. Ai, que é isso, cara? 2 sétimos, vírgula 4 quintos é igual a x, vírgula 2 sétimos. 4 quintos, para essa igualdade ser verdadeira. O que é isso? É dois conjuntos? Para eles serem iguais, tem que ter os mesmos elementos, né? Tem que pertencer para um e outro. Então o x tem que ser 4 quintos. Só está invertida a ordem aqui, mas é isso. Não tem nada mais. É exatamente dois conjuntos. O x tem que ser 4 quintos para ser igual, para ser verdadeiro. E aqui, 2 décimos. Aí aqui a gente está falando de frações equivalentes, né? Ou seja, se eu fizer as divisões, eu vou obter a mesma resposta. Então, se eu fizer 2 dividido por 10, é a mesma coisa que eu fazer 1 dividido por 5, porque essa fração aqui, 1 quinto, é a mesma coisa que eu multiplicar em cima por 2, aí eu vou obter 2 aqui, e multiplicar embaixo por 2 vai dar 10. Então, vai ficar 2 décimos. Essa 1 quinto é equivalente a 2 décimos. Então, essa aqui a gente já descarta, deixa quieto no canto dela e tem que olhar para o x sobre 4 e o 6 sobre 8. O que está acontecendo aqui? Nesse caso, a gente olha para baixo, para cima. Vamos olhar para essa aqui. Aqui era 8, virou 4. Então, da maior indo para menor. O que aconteceu? Dividi por 2. Então, era 8, dividi por 2 deu 4. 6 dividido por 2, que eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então 6 dividido por 2 dá 3. Logo esse x aqui tem que ser 3. Então é 3 quartos. Ou x igual a 3, tá? De novo, coisas que a gente consegue fazer de cabeça só olhando e que não oferece nada novo comparado com tudo que a gente já viu até agora, eu também não vou dar muita atenção, né? Não tem porquê a gente fingir que está impressionado com isso daqui e falar, nossa, não é verdade. Dado o conjunto das frações equivalentes, determine x, y e z. De novo, mesma coisa de sempre, fração equivalente. Então,
Dessa daqui para a segunda, tu multiplicou em cima e embaixo por 2. 1 vezes 2 deu 2. 3 vezes 2 deu 6. Então ficou 2 sextos. Daqui para cá agora, se são equivalentes, continua sendo. O que aconteceu embaixo? De 6 foi para 9. Então calma. Então eu não vou usar essa como referência, eu vou usar a primeira. Então de 3 foi para 9. O que aconteceu? Multipliquei embaixo por 3, tenho que multiplicar em cima por 3 também. Então aqui, se eu multipliquei por 3, aqui fica 3 sobre 9, então x é 3. Vamos ver? X, eu não quero ver os outros, 3, exato. Então, tu vai usar a primeira como referência e vai olhar para as outras e ver o que está acontecendo. Então, nesse caso, a parte de cima virou 4, então tu multiplicou em cima por 4, 4 vezes 1 dá 4. Embaixo, 4 vezes 3 dá 12, que infelizmente foi o que a gente viu da resposta. Então, o y, nosso valor do y é 12. E o z, 5, então multiplicou 1 por 5, deu 5. Então, 3 vezes 5, z é 15. Nada demais. A grande questão é que tu tinha que usar a primeira fraçãozinha como referência e fazer as multiplicações dessa daqui para obter as outras. Tá. Qual é o número... Ei, galo, velho. Vai cantando, galo, velho. Qual é o número de elementos do conjunto R? Talvez seja um pouco mais... Número de elementos. Vamos lá. 1/2, 1/3, 2/4. 2/4 é uma fração equivalente a 1/2. Ou seja, se tu fizer essa divisão aqui, 1 por 2, e fazer essa divisão 2 dividido por 4, vai dar o mesmo valor. O que significa que essas duas frações aqui estão te entregando a mesma resposta, ou seja, só um elemento. Ah, mas está escrito... Claro, tu pode escrever ou pegar o conjunto e escrever 1, 1, 1, 1, 1 e seguir. Ou o conjunto 3, 3, 3, 3, 3, 3. Quantos elementos tem dentro desse conjunto? Um só. E tu não fica repetindo. Ah, mas eu quero escrever 500 vezes o número 3. Quantos elementos tem dentro do conjunto? 1. Então, quantos elementos tem aqui? Se essas duas frações te apresentam só um valor, quando fizer essa divisão vai dar o mesmo número. Tem um elemento. Ah, mas um elemento foi escrito 2 vezes. Mas tu não considera. Sabe? É a mesma coisa de perguntar, o Ricardo tem um irmão. Como é que eu tem um irmão, daí o irmão dele, o nome dele é Paulo. Aí tu começa de novo, tá? Mas o irmão do Ricardo é o Paulo, o Paulo, o Paulo, o Paulo. Aí tu fala, pô, mas tem 3? Não, é só o Paulo. Tá, então por que tu tá repetindo se é só um? É o Paulo, o Paulo, o Paulo, o Paulo, o Paulo. Faz algum sentido tu ficar repetindo se é só uma pessoa, se é só um? Não, a mesma coisa para os elementos. Ah, eu escrevi 300 vezes o número 3 dentro de um conjunto. Parabéns. Quantos elementos tem esse conjunto? Um só. Não importa quantas vezes tu repita. Então a mesma coisa para cá, né? Uma coisa antiga que a gente já viu. Então só tem que ver quais dessas frações são equivalentes. Então essa 2/4 aqui a gente já pode descartar. Joga fora, porque ela é equivalente a 1/2, a resposta dessa divisão. Então ela tá fora, não conta. 2/3. 2/3 não é equivalente a 1/2 e não é equivalente a 1/3. Então, 1/2, 1/3 e 2/3 vão dar valores diferentes, tá? Uma não é múltipla da outra. Então, 3/5 também não, né? Se eu multiplicar em cima e embaixo qualquer uma dessas frações por um mesmo valor, eu não vou obter 3/5. Então essa daqui também vai adicionar um elemento diferente, um valor diferente.
3/6 é múltiplo de quem? De 1/3, né? Se eu multiplicar essa daqui por 3 em cima e embaixo... Não. Essa daqui é a primeira. Se eu multiplicar 1/2 por 3, tanto em cima quanto embaixo, eu vou obter 3/6. Então, as duas frações que não estão adicionando valores novos aqui é 2/4 e 3/6. Então, quantos elementos tem esse conjunto? 1/2 vai é um elemento, 1/3 o valor desse 1/3. Pra quê, cara? Por que tu bota pra tu clicar e o desgraçado trocar de página? Por que o infeliz programou isso aqui assim? Quem é em sã consciência que programa uma coisa desse jeito? Tem que ser um animal, cara. Não pode ser um ser humano, não pode ser considerado um ser humano pensante. Não tem como. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4 elementos. Então é isso, 4 elementos. Resposta: 4. Muito bem. Então, análise rápida e simples, e a gente entendeu. O que está te cobrando aqui? Conhecimento de conjuntos. Tu lembra das coisas que a gente já viu? Não? Olha só, então revisa lá. Tá vendo? A matemática é uma escadinha. Tu tá sempre começando do mais básico e avançando. E esses conhecimentos que tu já viu vão ser cobrados de novo. Então, às vezes, uma questão, a grande dificuldade dela é uma pergunta boba de um conteúdo bem simples que tu viu lá, que é uma coisa básica. É a única coisa que vai ter travar na questão. É engraçado, né? Chega a ser engraçado, se não fosse triste. Tá, 9. Escreva uma fração equivalente a 1/2 cujo denominador seja 10. Denominador. Parte de baixo tem que ser 10. Então eu multiplico isso aqui por 5. Em cima e embaixo vou obter 5 dividido por 10, que é equivalente a 1/2. Olha só, tá aí a resposta. 10. Escreva uma fração equivalente a 5/7 cujo numerador seja 15. Se eu multiplicar o 5, que é o numerador, por 3, eu vou obter 15 na parte de cima. Embaixo, 3 vezes 7 é 21. Então vai ficar 15 dividido por 7, que é equivalente... 15 dividido por 21, né? Que é equivalente a 5/7. Tá aí. Muito difícil. Escreva uma fração equivalente a 2/3, cujo denominador seja 18. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 6, vai continuar sendo equivalente. A gente viu, né? Se tu multiplicar uma fração tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo valor, a fração que tu vai gerar é equivalente àquela, ou seja, se tu fizer a divisão, vai dar o mesmo número. Então, por 6, daí eu ficaria com 18 aqui, 3 vezes 6 é 18, o denominador atende ao que ele pediu. E quanto é que ficaria o numerador? 2 vezes 6 dá 12, então fica 12 por 18. 12 18avos. E essas outras aí, não, né? Pouco importa. A gente já viu alguma coisa. Simplificação de frações. Simplificar uma fração é obter uma fração que lhe seja equivalente, mas com termos menores. Coisa que a gente já vem fazendo também desde sempre. Simplificar frações, escrever sempre na forma mais simplificada possível, né? Tá bom, então vamos ver. Vamos dividir sucessivamente o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de 1. 24 sobre 36. Divide em cima e embaixo por 2. Até tu chegar em algo que não tenha mais o que fazer. Que aqui nesse caso é 2/3. Tá bom. Tu não vai pedir pra mim fazer isso. Claro que vai, né? Tu tá aprendendo isso aqui é 6º ano, cara. Crianças pequenas tendo que resolver essas coisas. Claro que ele vai pedir, né? Quando uma fração não admite mais simplificação, ela é chamada irredutível. Nesse caso, o numerador e o denominador são números primos entre si.
Números primos entre si. 1 e 2 são primos entre si. Porque o único divisor possível para esses dois números é 1. Viu só como a gente aprendeu um monte de coisas? Então, números primos entre si não quer dizer que eles tenham que ser números primos. Ah, mas o 2 é número primo, mas o 1 não é. O 1 não é primo, não. O 1 não é primo. E nem... Qual é que é o nome da outra coisa? Que seria quando não é primo. É... eu até esqueci. Como é que é o nome daquela jossa? Ah, esqueci. Foda-se, é primo e outra coisa, se não é primo. Mas o 1 não é, por quê? Porque ele tem um número primo, é divisível por ele e por 1. E o 1 é só divisível por ele mesmo. Ah, mas enfim, cara, não bate com a definição de número primo. O 1, tu só divide ele por ele mesmo e só. Ah, mas ele é 1, então tu divide ele por 1 também. Não, tu divide ele por ele mesmo. É a única coisa que dá pra fazer. Mas ele é 1. Pô, então lamento, mas tu não atende ao requisito aí pra ser número primo. Então, legal. Para obter diretamente a fração irredutível, dividimos os termos da fração dada pelo seu MDC. Diretamente, rapidão. É melhor ficar dividindo por 2 e 2 e 3 e não sei o que, né? MDC. Bom, vamos tentar 24 e 36 para nós fazer a simplificação direta. Então o que a gente faria? Vamos botar os dois aqui e vamos testar, né? Se o livro está mostrando. Então, é quanto mesmo? Que o velho já não lembra mais, a memória já não ajuda. Ai, 24, 36. Então tu já divide reto pelo MDC. Um maior divisor comum. Então como é que a gente faz isso rapidão, né? MDC, divide os dois juntos. Então 2, 24 e 36, 24 dá 12. E o 36 dá 18. Dá por 2 ainda? Dá. Então dá 6. Dá 9. Dá por 2? Não. Por conta do 9. Mas dá para dividir por 3. Então a gente divide. Então dividindo por 3, isso aqui dá 2. Isso aqui dá 3, né? Tem algum valor que eu consiga dividir esses dois números ao mesmo tempo? E deu a divisão exata? 2 e 3? Não. Então o maior divisor comum entre 24 e 36 é 2 vezes 2, que é 4, e 2 vezes 4, que é 12. Então temos o 12 aí. Então, para a gente chegar direto na fração simplificada, mais simplificada possível, né? A gente só divide os dois aqui pelo MDC deles. Maior divisor comum. Então 24 por 12 dá 2 e 36 por 12 dá 3. Muito bom, muito bom. É um jeito rapidão de chegar na resposta. Parabéns. MDC 24, 36, 12. Logo tu só faz essa divisão por 12 em cima e embaixo. Cai direto aqui na fração simplificada, em vez de tu ter que fazer tudo isso daqui, todo esse passo a passo, que nem nessa daqui, ó, 1, 2, 3 passos até chegar na fração simplificada. Claro que depende, né? Tudo depende do que tem que estar calculando o MDC para depois fazer aqui. Tem que pensar muito bem antes de sair fazendo isso. Exercícios. Dadas as frações, quais são irredutíveis? Bom, vamos olhar para cá. Para uma fração ser irredutível, ela tem que ser... tem que ter dois números primos entre si. Ou dois números primos ou primos entre si. Seria isso? Vamos ver aqui quais são as considerações. O numerador e o denominador são números primos entre si.
Simplificação, tá. Então é número primo entre si. O 4 e o 8 não são, então dá para seguir dividindo aqui. Essa aqui não é a forma mais resumida, não é a forma irredutível dessa fração. Então, o 6 e o 4 também, né? Tu pode dividir por 2 em cima e embaixo aqui. Não tá pronto. O 12 e o 3 são primos entre si, não tem como tu encontrar um valor que consiga dividir o 2 e o 3 e o 13 ao mesmo tempo e dê um valor exato. Não tem. Não são números primos, então esquece. 1 e 4 são primos entre si. Não tem um valor que divida tanto 1 quanto o 4 aqui e dê valores inteiros, né? Então, tem uma divisão exata, né? Então não tem. E o 3 e o 6, de novo, dá para simplificar. Então as duas únicas aqui que estão na forma irredutível, não tem como simplificar mais do que isso, é 2 trezeavos e 1 quarto. E está aí. Muito mal, mas está aí. Então essas daqui a gente só vai olhar, né, e comentar, porque já fizemos muita coisa sobre frações. Não que eu tenha, de novo, não descarta esse conteúdo. Se tu tem um pouquinho de dificuldade, tu tem que parar e revisar isso daqui. Mas considerando tudo que a gente já fez, se a gente tivesse dificuldade com isso daqui, a gente teria que abandonar a matemática. Não teria mais futuro pra gente, né? Porque essas regras aqui são vitais para resolver as questões que a gente veio fazendo até agora. Então, simplifique as frações. Não, esquece. Simplificar a fração já foi o tempo. Simplifique as frações pelo método das divisões sucessivas até obter a forma irredutível. Já foi, lamento. Simplifique frações até obter a forma irredutível. De novo, nada demais. Nada de novo, grande coisa. Qual fração irredutível equivalente a 74 sobre 111? Equivalente. Opa, calma lá. Qual a fração irredutível equivalente a 74 sobre 11? 111, desculpa. Ui, ai que coisa. Vamos ver. 74 e 111. Então dá para dividir mais, né? Se essa não é a fração irredutível. Então tem algum número aí que divida esses dois valores ao mesmo tempo. 3, quem sabe? Não, 3 não daria. Então volta lá. 74 sobre 111. O que, cara? Que divide esses dois números? A gente viu que dava pra... Não, mas não... Dá pra dividir o menor pelo maior, né? Se a gente estiver procurando. Tem um jeito, acho que tinha uma técnica pra fazer. 74 e 111, poxa. Se eu fatorar isso. 74. Só de curiosidade, eu não tô lembrando, então vamos tentar o que a gente já viu. Vamos tentar fatorar e ver se tem alguma coisa em comum. Um fator, sei lá. O 74 dá por 2. Dá 35, dá 70, 37. 37. Então, 37 tem como fatorar isso aqui? Não, então seria 2 vezes 37. Que eu imagino que o 111 seja 37 vezes alguma coisa. 37 vezes 3, quem sabe, tá? Porque aqui é número primo, né? 37 é primo, então não tem o que fazer. Se eu não me engano, eu acho que é primo. E aí eu tô pensando, se ele tá dizendo que tem uma fração que tem como reduzir isso daqui, é porque tem como dividir essa coisa. Esses dois números aqui tem que ter o mesmo divisor.
2 com certeza não é, isso aqui não é um número par. Então a gente fatorando 74, tu viu que a única coisa que deu para fazer foi 2 vezes 37. Logo o divisor do 111 tem que ser o 37. Pelo menos meu palpite. Então eu suponho que seja vezes 3, tá? Então vamos fazer 37 vezes 3. Então, não, né? Não tem sinal de menos nenhum. 3 vezes 7, 21. Opa, já apareceu 1 ali. E 3 vezes 3, 9. Mais 2 dá 11. Exatamente. Então, isso só porque o autor disse pra gente, né? Se não. Então, se eu dividir em cima e embaixo essa fração aqui por 37, esses dois valores, o 72 por 37 vai dar 2 e o 111 vai dar 3. Então, essa é a forma irredutível aí, né? Fração irredutível. 2 terços. Interessante. Dividido por 37, 2 terços, exatamente. Quem diria, não é? Como é que pode a gente chegar nessas coisas? Qual a fração equivalente a 93 irredutível, né? Tá ali, equivalente isso aí, 93 sobre 124. Vamos limpar aqui, vamos limpar. Limpar, deixar bonitinho. Então, 93 sobre 124. Tá, olha, o 93 não é um número agradável. Pra gente tentar mexer com ele. Então, se o autor está dizendo que existe uma forma mais, uma fração irredutível dessa daqui, equivalente a essa daqui, então a gente sabe que existe um número que eu consigo dividir tanto a parte de cima dessa fração quanto a parte de baixo por esse mesmo valor. Então o 93 não é um número bom para a gente começar a brincar com isso daí. Então vamos pegar o 124 e vamos fatorar ele e ver o que aparece aqui de fatores, né? Como que eu poderia reescrever esse número numa multiplicação de fatores aqui. Então a gente começa por 2. Então temos o 2 aí e a gente vê todos os fatores que conseguem dividir esse número aqui, que é possível fazer. Então 2 daria 50, 62, né? 60 daria 120, 62, 124. Dá por 2 de novo, aí dá 31 e achamos 31, que aqui não tem o que fazer, né? Vou fazer essa divisão. Então 64 ou 124 a gente consegue escrever como sendo 4, 2 vezes 2, né? Vezes 31. E um palpite muito bom meu é que 3 vezes o 31 dá 93. Então, se eu dividir em cima e embaixo essa fração por 31, em cima o 93 dividido por 31 vai dar 3, e o 124 dividido por 31, se a gente fizesse aqui, aí tu faria só essa parte aqui, isso aqui daria 1, e sobra só 4. Então, tá aí a manha para responder, para resolver essas questões. Tu sempre tenta fatorar o número mais agradável e ver os termos que tem aqui e ver se algum desses aqui, ou a multiplicação dele por algum número, tu consegue dividir tu consegue obter o número de cima, né, o outro valor. Então, muito tranquilo, muito agradável. 3/4 é a fração irredutível. Não tem como tu achar um número que tu consiga dividir tanto o 3 e o 4 e dê uma divisão exata. Então, tá aí a forma irredutível, né? Fração irredutível. 3/4, exatamente. Interessante, interessante. O engraçado é assim, né? A gente pega esses livros aqui e às vezes eu esqueço disso. O livro, ele é escrito, a vasta maioria deles, para ser só um apoio do professor. Então tu vê uma explicação aqui, às vezes eu reclamo e falo, cara, mas
essa explicação ficou meio pobre, né? Foi um negócio muito perdido, aí não precisava coisa dessa. Mas porque o autor está contando que esse livro vai ser utilizado e vai ter alguém que vai auxiliar as pessoas que estão estudando usando o livro, né? Então, para quem estuda sozinho, cara, tu tem que escolher um livro bom. Tu tem que tomar cuidado com isso, né? Tu tem que ler o início, porque é o que eu sempre digo, tu tem que ler qual é que é a proposta do autor do livro. Não adianta pegar, que nem eu mesmo já reclamei de muitos livros que depois eu fui ler a proposta, o que o autor esperava que tu da maneira como tu ia utilizar o livro ou como tu ia resolver as questões e tudo mais. E aí tu via que o cara falou, cara, esse meu livro aqui não é um livro difícil, não tem esse objetivo. O outro autor já ressaltava, não, o meu livro não é um livro básico, não é um livro para aluno iniciante, eu lamento, mas não é. Então, depois de tu ler essa parte inicial ali, a apresentação, tu começa a entender um pouco sobre os professores que escreveram o livro, tu começa a entender um pouco melhor sobre o livro. Então, nesse daqui, às vezes eu reclamo dele, falo, cara, tem uma coisinha aqui, outra ali que eu não gostei, mas esse livro foi pensado para um professor auxiliar os alunos também, né? Então, se alguém vai usar esse livro e tem alguma dúvida, ele tem para quem recorrer. Eu não tenho, né? Não posso sair por aí e falar, professor, me ajuda. Não existe um professor para me ajudar. Então, vou ter que tentar pegar um pouco mais leve nessa parte. Às vezes eu me esqueço, né? O cara estudando sozinho, tu acaba perdendo a noção das coisas, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, né? Tendo lembrado dessa parte. Então, redução de frações ao menor denominador comum. MDC. Seria isso? MMC. Tá, MMC. Determinamos o MMC dos denominadores. Tá, então 3/4 e 5/6. Como é que eu faço isso? Vamos fechar aqui. Redução de frações. Vamos ver que hora já é. 1h39 já. Lindo, né? Então, redução de frações. O menor denominador comum. Então, vamos lá. 3/4, 3/4 e 5/6, né? Tu deve estar se perguntando, mas por que eu reduziria ao menor denominador? Bom, tu pode ter uma soma de frações, né? Aí tu precisa ter o mesmo. Olha aí que burrice, Claro que você não colabora, porque a vida não é. Será que eu ando bebendo? Eu acho que eu ando bebendo. Eu acho que eu ando bebendo, porque essa merda não quer me obedecer, cara. Tá? 3/4 e 5/6. Qual é o teu interesse em reduzir ao menor denominador comum entre esses dois aqui? Para te poder fazer uma soma dessas frações, né? Se tu precisasse. Então tu tira o menor ou maior divisor comum entre esses dois. Como é que eu faria? Vamos lá, o jeito que eu faço, né? Não é que eu faria. Se tu tivesse uma situação em que isso aqui fosse uma soma de duas frações, tá? Esquece o que o livro falou. Vamos olhar pro caso prático aqui. A gente tem que somar essas duas frações. O divisor é diferente. E aí? E aí tu cai nessa coisa, né, de conseguir um divisor e tal. Na prática, no meu dia a dia, para resolver, eu faço o seguinte. Eu basicamente, para igualar essas coisas, nesse caso aqui,
eu vou multiplicar essa fração por 6, tanto em cima quanto embaixo. Né? Nesse caso, do jeito que está aqui, é o que dá para fazer. Então, eu ficaria com 3. Vamos copiar aqui. Então, multiplicando em cima e embaixo por 6, eu vou ficar com 3 vezes 6, que dá 18. E embaixo, 4 vezes 6, que dá 24. Tá, tu vai dizer assim, bom, olha só, primeiro que a gente já viu que se a gente multiplicar e dividir pelo mesmo valor, a gente não altera o valor da divisão final disso daqui. Continua sendo a mesma coisa, o mesmo número. Essa fração é equivalente à anterior que a gente tinha, que é 3 quartos. Então, se eu multipliquei essa daqui em cima e embaixo por 6, essa daqui eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Por quê? Para obter o mesmo divisor para as duas. Então, se eu multiplicar por 4 embaixo aqui, eu vou obter 24 também. Eu disse, eu vou obter 24. E se eu multiplicar em cima também por 4, para não alterar o valor da fração, em cima e embaixo pelo mesmo valor, né? 5 vezes 4 é 20. Nota que agora eu tenho frações equivalentes, tá? 3 quartos mais 5 sextos é equivalente, o valor dessa soma dessas duas frações é equivalente a esse valor da soma dessas duas aqui. Então, só que dessa vez, o que aconteceu? Eu consigo somar essas duas frações, porque agora o denominador ou o divisor das frações é o mesmo. Nesse caso seria denominador, né? Falar certinho. Então, qual é a regra? Tu soma a parte de cima, que vai ser 18 mais 20, que dá 38, dividido por 24. Então, a gente fica com isso daqui, 38 por 24. Isso na força bruta, tá? De eu deliberadamente fazer essa multiplicação. Se o livro tiver uma regra que poupe o nosso tempo, que seja mais rápido do que fazer desse jeito, eu vou adotar. Se não, a gente vai seguir fazendo na força bruta como sempre. Claro que sempre que tu tem uma regra que ela é geral e nunca vai falhar contigo, nunca vai dar problema, o adequado é sempre utilizar ela. Mas nesse caso eu venho sempre fazendo assim e tem dado certo. Neste caso, né? Coisas práticas. Então o que a gente teria aqui? 38 por 24 dá para dividir por 2, isso daqui, e 38 dá 19, né? 10 mais 10 dá 20, 9 mais 9 dá 18, 38, é. E 24 dá 12. E não tem como reduzir mais do que isso daqui. Agora a pergunta é equivalente 3 quartos mais 5 sextos a 19 sobre 12? Vamos ver. Essa igualdade é meio arriscado perguntar pro DeepSeek, né? Mas aqui a calculadora miserável, aqui ela vai fazer tu cola aquilo ali dentro dela, ela enlouquece, ela não entende o que está acontecendo. Então, qualquer programadorzinho faria isso, mas pelo visto da Microsoft não consegue fazer um negócio tão decente, ou não foram obrigados, né? Ah, tem que ter uma calculadora, de qualquer jeito, ninguém usa, então qualquer porcaria serve. Vamos lá, essa igualdade é verdadeira? É arriscado perguntar para ele esse tipo de coisa, mas vamos ver. Vamos ver. Tem acertado tanta coisa complexa, né? Passo 1. Encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. 4 e 6 é 12. Converter as frações para terem o mesmo denominador. 9, 12. Igualdade está correta. Tá? 19 sobre 12. Tá bom. Tá bom. Se está correto, tá correto. Tá?
Vamos ver o que o livro recomenda que a gente faça. De novo, se for mais prático do que a força bruta habitual, a gente adota. Então, procedimento para reduzir ao menor denominador das frações. 4 e 6, a gente calcula o MMC disso aí, o menor múltiplo comum entre esses dois números. Então vamos lá, passo 1, determinar aí o MMC dos denominadores. Vamos anotar os passos, né? Temos que ver se compensa. O denominador é 4 e 6. Então. E fazer, né? E fazer. A gente tem que testar aí se compensa. Então vamos fazer o passo a passo que ele está mandando. No livro é bonitinho, é rapidinho, então a linha tá embaixo da outra, mas e aqui no caderno, como é que tu faria? E aí? É uma linha embaixo da outra? É tão fácil assim? Então 4 e 6. Nesse caso é múltiplo, né? Mínimo múltiplo comum. Então vamos fatorar os dois ao mesmo tempo. Dá por 2, isso aqui dá 2, isso aqui dá 3. Continua por 2. Lembra, agora não é divisor comum, é múltiplo. Então muda um pouco o que tu pode fazer aqui. Vou seguir dividindo por 2 enquanto tiver algum número aqui que seja possível fazer essa divisão. Então 2 por 2 aqui dá 1 e baixo 3 tu não teve como fazer. Agora divide pelo 3. Então baixo 1 já está pronto e 3 dividido por 3 dá 1. Risca aqui. Então o menor múltiplo comum entre 4 e 6 é 2 ao quadrado vezes 3. E 2 ao quadrado é 4. Então é 4 vezes 3 e dá 12. Que é 12, meu filho, 12. Que lindo. Então o MMC é esse. Tá. Então ele manda encontrar o MMC. Fui e voltei, né? E depois dividimos o MMC pelos denominadores das frações. Então vai ficar 12 dividido por 4 e 12 dividido por 6. Tá bom. Então divide o MMC pelos dois denominadores. 2 dividido por 4, que dá 3. E 12 dividido por 6. Eu falo uma coisa, digito outra tecla. 12 por 6, que dá 2. Tá aí, 3 e 2. Muito bem. Eu faço o que com isso agora? O que tu quer que eu faça? Multiplicamos os resultados obtidos pelos numeradores e usamos como denominador o MMC. Tá bom, então pega vocês. Não, pega vocês todos aí. Então, coloca aqui. Se a gente tivesse que fazer uma soma, aí beleza, encontrou o MMC, dividiu ele pelos denominadores aqui. Agora o resultado dessa divisão tu vai multiplicar pelo numerador da fração. Copia você de novo, coisa linda, coisa bela. E vamos lá, tu vai usar o denominador como sendo o próprio MMC. Então o denominador vira o 12. Por que que não funciona quando eu quero? Então o denominador da fração vai virar o 12. E o 3, aqui eu tenho que multiplicar pelo resultado da divisão do denominador pelo 4, que era o antigo denominador, né? Então 3 vezes isso daqui. 3 vezes o 3, que dá 9. Mas não 0. Mas não 0, dá 9. Obrigado. Então a primeira fração reescrita está dessa forma. E essa fração é equivalente a 3/4. E é mesmo, né? Se a gente simplificar, dividir em cima e embaixo por 3, a gente volta a ter 3/4. Então, beleza. Técnica válida. Parece que funciona mesmo. Parece que funciona. É o cara comentando
um negócio que é utilizado desde sempre, né? E falo, nossa, parece que funciona. Não é que o professor que escreveu esse livro até que estava certo? Que loucura, né? Tá. E para o segundo vai ser a mesma coisa aqui. Substitui o denominador pelo MMC, que vai ser o 12, e multiplica o 5 por quem? Pelo resultado aqui dessa divisão do denominador pelo 6, que era o divisor antigo do 5. Então deu 2, então 5 vezes 2 dá 10. E a gente tem isso daqui. E esta fração é equivalente a esta daqui. Essa soma dessas duas frações, o valor final dessa coisa é equivalente ao valor final dessa coisa aqui, ó, depois de fazer todas essas operações aqui. E isso é equivalente a quem? De novo, qual a regra? Soma a parte de cima, já que o divisor é o mesmo, o denominador é o mesmo, né? Soma os numeradores, 9 mais 10 dá 19, divide por 10. Por 12, né? Divide por 12. Então, de novo, a gente obteve a mesma resposta. Olha, o que eu vou dizer? Força bruta, que na ruralidade da vida funciona. Funciona, beleza. Requer um pouco mais de esforço, de fato, não é tão simples quanto seguir uma regra pronta. Manda, faça isso, encontra o MMC dos denominadores, aí divide o valor desse MMC pelos dois denominadores, guarda esses resultados. Agora tu vai pegar esse resultado que tu obteve da divisão e multiplicar pelo numerador da tua fração. E o teu novo denominador vai ser o MMC. Parece muito complicado, mas depois tu resolver 2, 3 questões, tu grava isso aqui na cabeça, né? E depois, se tu precisar, no nosso caso, no nosso exemplo, somar as duas frações, tu já teria o mesmo denominador nas duas, então basta somar a parte de cima. A gente chegou na mesma resposta, ainda bem, né? No dia a dia, assim, ó, depende do que tu tá fazendo. Tudo depende. Eu falo isso, mas parece um deboche, né? Ah, não, depende, como se eu não estivesse dizendo nada, né? Mas não, cara, depende das contas que tu tá fazendo, depende da importância da questão que tu tá resolvendo. Se tu tá numa prova, eu iria por esse método aqui, tá? É mais confiável, tu já sabe o passo a passo, tu não precisa pensar muito aqui, eu vou multiplicar por quem, vou aqui então eu multiplico essa fração por 6, vou ter que multiplicar essa outra aqui por 4, e aí nesses pequenos processos tu pode errar, e aqui já é mais tranquilo, já é mais garantido, tu já está acostumado a fazer MMC, não vai ter problema nenhum fazer essas divisões, então vai pela coisa mais segura que tu achar. Agora, se tá resolvendo questões de uma lista, assim, só para treinar, bom, eu vou na força bruta mesmo e tanto faz. Que é o que eu tô mais acostumado, né? Mas você faça do jeito que for mais agradável, né? Pro momento, óbvio. Então, voltamos a cair em exercícios de novo. Reduza ao menor denominador comum as frações. Esquece. Não. Isso aqui a gente já viu. Reduza ao menor denominador comum. Não, bobagem, já vimos. Primeiro caso, as frações têm denominadores iguais. Tá, aí tu pode somar, né? Denominador igual. Fazemos somas tranquilamente só dos numeradores. Então daria 2 mais 3 daria 5 dividido por 5. É isso? Denominador, então, das duas frações com o mesmo denominador, a maior fração é a que tem maior numerador. Já é outras coisas que ele quer mostrar. Já não é soma de fração. É quem é maior e quem é menor. Tá bom. Parabéns. Então, entre 3 dividido por 5 e 2 dividido para 5, realmente o valor dessa fração vai ser maior do que o dessa daqui. De fato, 3 quintos é maior que 2 quintos.
Quem sou eu para discutir? Ou 2/5 é menor que 3/5, né? Porque aquela coisa, eu tenho 3 laranjas e tenho que dividir para 5 pessoas, eu tenho 2 laranjas e tenho que dividir para 5 pessoas. No caso em que eu tenho 3 laranjas, a divisão vai sobrar um pouquinho mais de laranja para cada pessoa do que no caso em que eu só tenho 2 para dividir entre 5. Então, muito de boas, muito tranquilo. Usando os sinais de maior e menor, compare os números fracionários. Não, obrigado. Tá, nesse caso aqui, 4/5 é maior que 3/5. 2/7 é menor do que 3/7. Aquela coisa, né? Tenho 3 reais para dividir para 7 pessoas e tenho 2 reais. No caso em que eu tenho 3, vai sobrar um pouquinho mais de dinheiro para cada uma do que no caso em que eu só tenho 2 reais e tenho que dividir para 7 pessoas. Muito bem. Qual é o menor qual é o maior dos números? Cara, todos estão sendo divididos pelo 8, então o menor é 1, com certeza, e o maior é o 7. 7/8 é o maior dos números aí. Tenho 7 reais, tenho que dividir para 8 pessoas. Tenho só 1 real e tenho que dividir para as mesmas 8 pessoas. Em qual dos casos as pessoas vão receber mais dinheiro? Então, muito bom, muito bom. Escreva as frações em ordem crescente, da menor para maior. É o mesmo divisor, a gente já entendeu o conceito básico aí. Quanto maior o numerador, se o divisor é o mesmo, maior é a fração, maior é o valor, né? Segundo caso, frações têm denominadores diferentes. Aí tu tem que igualar as coisas. Tu tem que conseguir uma maneira de tentar igualar. Senão não tem como comparar frações, né? Reduzimos as frações ao menor denominador comum. Tá bom. Igualar denominador. Muito bem. Então isso aqui a gente pode deixar para o próximo vídeo, que a gente vai aplicar o que a gente acabou de ver nesse daqui e vai ter tempo, né? Então, muitíssimo obrigado pela sua companhia e a gente se encontra por aí em qualquer canto da internet. Até mais.